live já começou. A Larissa dando o sinal de ok aqui, já podemos conversar. Gente, tá hoje começando aqui o programa na Mega Brasil, Cultura Visual, com Ricardo Rojas, e o meu convidado, minha vítima de hoje é o Marcelo Greco. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, pra lá, pra cá. A gente vai fazer também os stories aqui. Enquanto você estiver falando, eu vou te pegando no meio do caminho. Marcelo, vamos começar. Depois a gente vai fazer uma selfie com uma câmera especial para selfie. Isso é verdadeiro mesmo a história? Isso é verdadeiro. A gente vai fazer. Não, vamos fazer já, para ele não fugir. Já vou fazer uma selfie com o Marcelo aqui, ó. Nossa. Demais, né? Mais uma. Isso é falta de confiança, hein? Para ter certeza que apareço eu na foto. Bom, a gente está começando essa conversa. Eu acho que só para dar uma introduzida aqui na história do programa, a ideia é que a gente aborde tudo relacionado a essa nova forma de fazer comunicação, principalmente comunicação imagética. E eu trouxe o Marcelo por uma série de motivos. Eu conheço o Marcelo há muito pouco tempo. Deve fazer aqui uns 30 anos, mais ou menos. Acho que mais, hein? Né? Tem mais, tem uns 35. Nossa senhora. A gente era garoto. E o Marcelo, para mim, assim, é uma pessoa extremamente séria no que ele faz. Eu retomei um contato com ele há pouco tempo e já tomei vários puxões de orelha dele em relação à mobigrafia, o que a gente estava fazendo. Isso foi uma coisa extremamente construtiva para a gente. Mas eu queria que o Marcelo começasse a falar como é que você entrou na fotografia? Como é que começou isso na tua vida? Bom, você está falando como eu comecei isso como uma forma de viver, de sobreviver, de ganhar dinheiro, de estar no mundo. Sim. Porque eu comecei com fotografia, sempre me interessou desde pequeno. Quando eu era molequinho, eu fotografava com as câmeras que a minha mãe tinha, apesar do meu pai não gostar de fotografia, porque ele falava que fotografia é coisa do passado, então ele nunca... Não era um trabalho? Não era por isso, é porque ele achava que era coisa sempre olhar para trás. E a minha mãe não, que gostava, então eu sempre mexi com fotografia. Mas profissionalmente mesmo, quando eu resolvi ser fotógrafo, foi mais tardiamente, foi com quase 30 anos, foi em 1997. Você tinha se formado... 96 para 97. Eu me formei em processamento de dados, trabalhei com consultoria em engenharia de software. Prestei consultoria inclusive para a IBM durante muitos anos. E em um certo momento, quando eu estava lá com meus 25, 26 anos, mais ou menos, eu comecei a questionar aquilo que eu estava vivendo, se eu estava feliz em fazer aquilo que eu fazia. E eu descobri que eu não estava feliz, porque se eu ficava feliz só na hora que eu ia para a praia surfar, e eu passava o resto da minha semana não curtindo o que eu fazia e esperando ir para a praia para surfar, eu falei, mas tem alguma coisa errada. E aí foi aí que eu comecei a prestar atenção e entendi o que era fotografia para mim, o que era fazer imagem e o que era a forma que eu tinha de me comunicar com o mundo, porque principalmente é isso, né? Independente do que você escolha fazer com a fotografia, você sempre está se comunicando com o mundo, você está dizendo, através de uma linguagem visual, o que você pensa do mundo, como você vê o mundo, qual é a sua perspectiva daquele lugar que você está inserido. E aí, então, eu comecei a fazer uma migração da vida profissional de engenheiro de software para a fotografia. E aí é interessante, né? Porque eu comecei na fotografia em 96 para... 95 eu começo a fazer as primeiras coisas, fotografar teatro de noite, mas em 96 para 97 que eu falo, agora eu sou fotógrafo, é isso que eu vou fazer da minha vida. Aí você entendeu que era aquilo mesmo, era uma aquilo profissão que eu ia fazer. E aí começou fazendo foto... Eu comecei fotografando espetáculo teatral e shows musicais, porque eu tinha que trabalhar à tarde e fazia isso de noite. Tá. E depois é que eu fui largando e fui entrando para outras coisas e tudo. Mas eu tenho uma coisa interessante, porque eu comecei fotografando teatro, mas desde o início eu sempre me interessei, na realidade, na fotografia como uma forma de expressão pessoal. Eu sempre quis trabalhar com isso, eu nunca tive vontade de ser fotógrafo no sentido comercial, da fotografia aplicada. Sempre a minha questão foi com a fotografia autoral, me expressar com a fotografia. Mas fiz todo o percurso que todo mundo está acostumado a fazer na fotografia brasileira para sobreviver, para ganhar dinheiro, para encontrar um caminho e uma forma de poder depois chegar onde eu queria.
Quer dizer, a fotografia, ela virou um ofício, onde te remunerava, mas a fotografia autoral também nesse início já era presente. A primeira coisa que eu fiz foi uma exposição sobre mulheres no teatro brasileiro, que foi no Sesc Vila Nova. Que eu fotografei 70 atrizes do teatro brasileiro, do teatro que estavam atuantes naquela época, encenando as suas peças. Então eu fotografei muita gente, só não fotografei daquela turma que era muito atuante no teatro naquela época, a Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres, e mais uma ou outra que talvez eu não me lembre, mas o resto, e as grandes musas do teatro brasileiro, Beatriz Segal, Maria Alice Vergueiro, entre tantas, né? Eu fotografei todo mundo, atrizes globais, enfim. Mas aquilo não me dava dinheiro, aquilo me dava prazer em fazer. Exato. O trabalho autoral é muito isso. Né? Era o primeiro trabalho, onde eu estava tateando, tentando entender o que era, me expressar e fazer algo com a fotografia. A Larissa já está dando bronca. Você vê como chama a atenção a luzinha lá? Ó. Claro. Ela dá risada, mas ó, aqui, gente, só para vocês entenderem, a gente toma uns puxões de orelha. Tem gente controlando tudo isso aqui. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa antes da gente encerrar aqui. Quando é que você viu, que você falou, esse trabalho é bacana, daqui para frente eu tô no mercado? Depende do que significa. No trabalho autoral. Mercado. No trabalho autoral. Porque você tem uma história no trabalho autoral muito importante. Acho que foi o trabalho que é um marco para mim, é o trabalho que eu fiz chamado Íntima Luz, que é um trabalho que eu fiz numa colônia de negros no interior de Minas Gerais, que foi a exposição que eu fiz na Pinacoteca, foi esse trabalho que me deu uma bolsa para fazer um trabalho em Portugal. Foi aí que eu mudei para a Europa, morei na Itália, ia para Portugal fazer esse trabalho, e depois eu voltei e também fiz na Caixa Cultural, exposição e tudo. Então ali foi quando eu falei, não, agora é isso aqui. Legal. Gente, a gente está em 3 blocos, então esse primeiro bloco está no live da minha página do Face, e vocês podem acompanhar todo o resto da história do Marcelo no programa gravado que vai ao ar em março. A gente passa as datas para vocês. Tudo que vocês quiserem saber do resto do papo vai ser lá na Mega Brasil. É isso, Larissa? Estamos terminando o primeiro bloco? Você está ouvindo o programa Cultura Visual, com Ricardo Rojas. Vamos lá. Estamos aqui de volta, e agora com o resto do nosso programa, nosso primeiro programa, com a minha primeira vítima, que é o Marcelo Greco. Marcelo, a gente falou um pouquinho do teu início na fotografia, e eu queria saber de você um pouco de como você vê a fotografia hoje. Qual é a função do fotógrafo? O que você acha que tem de espaço para ele aí nesse futuro? A gente está passando uma revolução muito importante com essas redes sociais, todas as mídias sociais, que impacta diretamente nesse nosso ofício, que é a fotografia e geração de imagem. Como é que você vê isso? Cara, eu acho essa pergunta muito difícil, porque tem um exercício meio de futurologia aí nisso. Né? Então, bola de cristal? Né? Não, porque tem uma questão que eu acho que são eu vejo duas questões relacionadas na mesma pergunta. Uma questão é a geração de imagem por fotógrafos. Eu acho que as mídias digitais, que trouxeram uma democratização, elas, na realidade, para o fotógrafo, potencializou a obrigação de ter ciência do que está fazendo. Ou seja, aumentou a responsabilidade do fotógrafo. Hoje eu acho que um fotógrafo é muito mais responsável do que era antes. Não que antes não fosse, não é isso, mas a responsabilidade é muito maior. Porque quando você entra nas mídias digitais, o seu trabalho ele se dilui dentro de um universo visual que tem uma dimensão gigantesca e gerado por N milhares, bilhões de pessoas no mundo. Então, quem é o profissional de criação de imagem, eu acho que tem uma responsabilidade muito maior, porque nós é que somos educados visualmente para entender as características das especificidades dessa linguagem. Para mim, depois eu faço uma comparação. O outro lado, respondendo à segunda parte da pergunta, a questão é que hoje nós temos também, mediante
estamos mediante uma nova fronteira que a gente nunca teve, que é a geração de imagens por algoritmos matemáticos e não pelo ser humano. E aí a gente não sabe para onde isso vai. Isso muda tudo, né? Isso muda tudo. Isso muda tudo. Né? Quer dizer assim, então, como lidar com isso, eu acho que ainda é novo demais. A gente ainda não sabe quais são as potencialidades disso. Toda tecnologia nova tem um monte de coisas boas e toda tecnologia nova tem um monte de coisas ruins. Depende de como a gente usa isso. Você acha... E a internet, só para completar, a internet é uma terra de ninguém nesse sentido. Sem dúvida. Né? Não, sem dúvida. Agora, como que você vê, Marcelo, você falou que você, lá no teu início, você começou trabalhando, fotografando teatro e tal, e você, ali a gente sempre tinha um veículo, ou tinha uma maneira da gente divulgar aquilo. Hoje todo mundo tem isso, né? Porque as redes sociais são essa maneira da gente divulgar. Como você acha que vai ser o fotógrafo profissional? Nesse, enfim, pensando nessa bola de cristal que a gente tem que ficar especulando, mas é uma pergunta que eu faço sempre e tento entender qual vai ser o trabalho do fotógrafo nesse futuro próximo, onde a gente ainda vai viver. Eu não sei como vai ser objetivamente. Eu sei, na minha cabeça, vai ser... eu acho que o papel do fotógrafo vai ser daquele que sabe construir com uma linguagem específica, que é a fotografia, um discurso visual sério e comprometido com alguma questão que seja verdadeira para ele. Porque é isso, a competição agora vai ser também com algoritmos matemáticos. Então a questão é o que é autêntico no sentido não de uma verdade absoluta, mas o que é autêntico? Aquela simulação do Barack Obama falando, que não era ele, ou é quem fizer uma imagem de verdade do Barack Obama fazendo aquilo, dá uma repercussão, uma voz para aquilo que existe. Então, eu acho que vai ser essa, por isso que eu te falo que a responsabilidade é cada vez maior. Entendeu? Quer dizer, todo conhecimento não vai ser jogado fora. Não. A gente vai cada vez ter que ter mais esse conhecimento, ter essa bagagem, ter essa seriedade. O conhecimento não se joga fora, cara, mas se a gente vai saber usar ou não é uma outra questão. Eu digo que eu acho que muita coisa que a gente vê hoje nas redes sociais é muito superficial, falta um pouco de conteúdo, um pouco mais de seriedade. E é nesse sentido que eu fico me perguntando, porque se a gente for ver hoje os grandes... as maiores audiências nos canais das redes sociais, muitas vezes eu me pergunto, poxa vida, esse cara é autêntico, ele é verdadeiro, mas ele não tem conteúdo. Mas eu andei lendo, eu tenho lido muito sobre isso, eu vou te falar uma coisa que eu tenho lido e tenho criado cá comigo, pode ser uma fantasia, mas na parte cá comigo uma visão que é a seguinte: a rapidez com que as falsas informações são geradas é gigantesca, mas também, por mais que elas sejam geradas muito rapidamente, muito mais rápido do que a gente é capaz de filtrar, consumir, e eu estou falando de informação de todas as formas possíveis, e a fotografia está dentro disso. Toda vez que uma informação dessa é desmentida, o descrédito vai na mesma rapidez de disseminação do que a geração da falsa notícia, da falsa linguagem. Então, fake news. O famoso fake news. Perceba que existe uma reação que é a responsabilidade de você criar um conteúdo vai ser cobrado não imediatamente, mas lá na frente. E vai ser cobrado. O seu crédito vai ser sempre em relação àquilo que é de fato. Haja vista agora, acabou de cair mais um caso de apropriação de imagens, agora não me lembro exatamente da história, num prêmio e não sei o que, parará. Bom, enfim, a verdade é que a verdade vai aparecer, ela aparece de um jeito ou de outro. Claro, os danos de uma falsa notícia podem ser gigantescos, mas quem gerou vai ficar com... Vai responder por isso. Hoje não dá pra passar eu acho que com o tempo, tendo uma visão otimista do processo, com o tempo, eu acho que... e um tempo, eu não sei quanto tempo é, eu acho que a gente vai chegar num momento em que as pessoas vão entender a responsabilidade daquilo que elas colocam. Eu acho que isso demora, eu acho que é uma visão otimista, mas eu acho que essa é uma questão. Tem muita gente já falando dessa verdade, sabe? As pessoas falam da pós-verdade, mas também tem uma outra linha de pensamento que fala
da verdade mais ampla. Eu acho que quando você fala esse tempo, talvez seja... Porque tudo isso é muito novo pra gente. Claro. Eu acho que é esse tempo de maturação, de adaptação, de acomodação dessa nova forma de fazer comunicação, tanto de gerar como de consumir, né? Afinal de contas, todo mundo uma hora vai também ficar cansado de ver só porcaria. Exatamente. Não, exatamente. Isso daí realmente passa e aí, bom, cadê? Onde é que tá o conteúdo disso tudo, né? Onde é que Pra onde te leva tudo isso? Exato, pra onde leva. Se é só pra dar risada, tudo bem, mas não é essa a questão. Né? Bom, nós estamos terminando o segundo bloco. Eu fico vendo essa lampadinha piscar aí. Dá aflição. Então, daqui a pouco a gente... ela corta a gente aqui. Essa Larissa é terrível. Estamos terminando o segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta com o finalzinho aqui da conversa com o Marcelo Greco. Você está ouvindo o programa Cultura Visual, com Ricardo Rojas. Larissinha que manda. É o último? Tem mais 3, né? Depois desse? Não, tá bem. Bom, estamos voltando aqui com o Marcelo Greco, nosso terceiro bloco e último. É rápido, né, Marcelo? 8 minutinhos. Não dá muito falar pouco. nada, eu gosto de falar. Eu também. Não, vamos ficar aqui mais uns 16 aqui. Bom, Marcelo, nesse terceiro a gente já falou um pouco da tua história, a gente falou um pouco desse atual mundo que a gente vive. O que você está planejando para você, Marcelo Greco, fotógrafo, curador, coordenador? Ele não gosta que chame ele de fotógrafo. Então, não, de fotógrafo eu não me importo. De curador. De curador. Ah, bom. Explica para mim por quê. Não. Qual a pergunta que você quer fazer primeiro, de verdade? O que é o curador, para você falar que você não é um curador? Ou pelo menos em alguns momentos você falou para mim que não queria ser chamado de curador. Não quero ser chamado porque eu não sou curador mesmo. Acho que curador é uma função extremamente importante. Prestem atenção. E que a curadoria, o curador é uma pessoa que cuida e estuda, na minha opinião, né? Cuida e estuda do trabalho daquele artista ou daqueles artistas e acompanha a evolução daquele trabalho, estuda aquele trabalho para que ela possa, num certo momento de uma exposição, de um evento qualquer, ela possa fazer um recorte do trabalho daquele artista com total propriedade e conhecimento daquilo que ela faz. Então, assinar a curadoria de uma exposição, assinar a curadoria de um livro, assinar a curadoria disso, daquilo, de uma pizza, fazendo disso pura e simplesmente uma roda que gira e ganha-se dinheiro com isso não é curadoria para mim. Gente, eu só perguntei isso para o Marcelo porque no festival lá em Itu, o ano passado, o Marcelo, a gente fez essa brincadeira, estava brincando com ele nessa questão de ser curador ou não, porque ele foi o coordenador do trabalho que a gente fez do nosso festival, do Festival da Mobigrafia ano passado, que o Jorge Bodans, que o Cristiano Mascari e o Zé Bacite participaram. Um trabalho que eles fizeram sobre a Avenida Paulista aos domingos. E a gente estava querendo definir o Marcelo, né, nessa história. Ele falou, não, eu não sou o curador. E no Festival de Itu, que eles foram convidados a debater o trabalho todo, ele explicou lá, e foi essa a explicação. Então, e eu acho que é extremamente pertinente, eu acho que é muito sério essa questão, porque hoje, Marcelo, todo mundo fala, eu sou curador, fiz a curadoria tem o curador da pizzaria tal. Não, então tem curador para tudo. E realmente eu acho que essa visão, essa posição do Marcelo é super pertinente e ele leva isso muito a sério. O que você está planejando para esse ano aí? O que você para esse ano, do meu trabalho? Do meu trabalho como fotógrafo, né? Ou, se tiver algum trabalho de curadoria, você também pode falar. Não. Tem um trabalho que eu faço orientação de fotógrafos nos meus grupos de estudo. Você continua no MAN? Continuo. Há quantos anos você está lá? 15. 15 anos no MAN, dando aula. 15. O cara não é fraco, 15 não, anos. gente. 15 anos. Bom, enfim, eu estou preparando agora uma exposição que vai abrir no dia 30 de março. Opa! É uma exposição bem pequena, uma exposição bem intimista, que vai ser lá na Galeria Imágicas, da Rosângela Andrade. Certo. Que é você está ampliando lá com ela também, revelando, ampliando? Já finalizei a exposição com ela. Que legal. Imágicas, gente. A Imágicas é uma galeria que só faz exposições em silver print, porque ela é uma printer. E é um trabalho que é um recorte muito pequeno sobre a minha relação com a minha esposa, com a Helena. Então vai ser uma exposição só sobre ela, na realidade. Uhum. Junto com isso, eu acho que até o meio do ano, se tudo der certo, eu lanço um outro livro meu, que é o fechamento de um ciclo de 3 livros. É um livro chamado Abrigo no Luto, que vem
para fechar o Sombras Secas e o Interno Affair, que são 3 livros. O Interno Affair foi o primeiro, Sombras Secas é o segundo e Abrigo no Luto é o terceiro, encerrando uma etapa e um ciclo da minha vida. Então eu quero lançar esse livro também agora em junho. Você sempre faz, seus trabalhos sempre têm uma ligação um com o outro, assim? Não, esse caso específico porque começou com um certo momento na minha vida, que provocou uma série de transformações na minha vida. Tá. E essas transformações todas eu fui reconstruindo esses trabalhos no meio do caminho e fui construindo não de forma pensada. Eles foram acontecendo. Depois é que eu fui entendendo que isso tinha uma lógica e uma sequência bem clara que se justificava. Mas não, o que eu faço é que todos os trabalhos sim estão relacionados com a minha vida, com as minhas experiências de vida, e eu tenho muito interesse na realidade nesse meu universo cotidiano, na minha vida ordinária. Não, eu tenho visto umas postagens suas sobre esse trabalho que você vai fazer na imagem, que eu expor lá. É muito bacana, muito bacana. Eu tô muito feliz. Você sabe que eu gosto de algumas coisas suas, né, Marcelo? Sei, até na tua última exposição, até fiquei namorando lá para comprar, não deu tempo para comprar. Tá. Mas eu ainda vou conseguir comprar uma obra do Marcelo. Troca, a gente não precisa comprar, a gente troca. O cara vai querer 5, 10 fotos minhas por uma dele. Imagina, que é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse meu mundo da mobigrafia, o Marcelo tem ajudado, para quem não sabe, o Marcelo tem ajudado muito os festivais. A gente conversa muito, ele me dá vários puxões de orelha e eu tenho ouvido bastante o Marcelo e eu acho que algumas coisas melhoraram e a ideia é que a gente cada vez melhore mais. Você algum dia vai assumir esse negócio aqui como uma ferramenta de trabalho? Cara, eu acho que se surgir um trabalho que eu acho que a ferramenta adequada seja o celular, eu vou fazer sem problema nenhum. Tá vendo? É um cara que não tem preconceito. Agora, posso continuar falando? Pode. Tá vendo que o celular atrapalha? O celular atrapalha. Agora, eu acho que essa é uma questão interessante, porque a questão não é para mim não é pura e simplesmente uma questão de moda. Ou porque todo mundo faz. Eu acho que, de novo, o fotógrafo hoje é muito mais responsável. Porque se ele quer fazer um trabalho, ele precisa saber qual que é a linguagem que é pertinente para ele. Isso pode ser um celular, como pode ser uma placa 8x10 de Collodion ou de qualquer outro processo. Entendeu? Porque hoje a gente tem acesso a tudo. Então, a questão da linguagem, a questão da escolha das ferramentas para você gerar o trabalho, hoje é hiper importante. Então, eu não tenho preconceito nenhum. Acho que o dia... Por enquanto não surgiu. Não surgiu por causa do tempo em que as coisas... As pesquisas que eu faço estão muito relacionadas com certos tempos, que são bem diferentes dos tempos que o celular pede pra gente, né? Então, para fazer com o celular o que eu faço de outras formas, para demorar o tempo que eu vou demorar para fazer as coisas, eu não tenho necessidade nenhuma do celular. Entendi. Então, o celular para mim vai ser o dia que eu achar que eu vou fazer alguma coisa que precise dessa ferramenta. Pega lá, só pra gente encerrar, pega a câmera que você tá fazendo. Minha câmera não. Eles não vêm com esse papo, isso não interessa. Todo mundo quer saber o que o fotógrafo usa. Isso não interessa. Depois, quando a gente acabar, a gente tá agora terminando aqui o nosso terceiro bloco e esse programa com o Marcelo. Depois ele vai me mostrar a câmera que ele trouxe e eu conto para vocês mais para frente. Gente, é isso. Eu agradeço o Marcelo por ter vindo. Obrigado comemorando a nossa estreia aqui e o meu aniversário. Convidei o Marcelo só para receber o parabéns dele aqui. Claro. E muito obrigado, gente. Acompanhem. Em março a gente está estreando com o programa e aí vem uma sequência de entrevistas falando desse nosso mundo da geração de imagem e da cultura visual de um modo geral. É isso. Obrigado. Termina aqui o programa Cultura Visual, que traz entrevistas, tecnologia, produtos e serviços que impulsionam a revolução digital presente no nosso dia a dia. O programa Cultura Visual é apresentado pelo fotógrafo e publicitário Ricardo Rojas todas as terças-feiras, às 15h, com reapresentações às quintas, às 9h e aos sábados, às 20h, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV.
Acompanhe o programa Cultura Visual, também com imagens, no nosso canal do YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.